Quem são os anjos na Bíblia? Bem-vindos, queridos amigos, a mais uma jornada pelas páginas sagradas das Escrituras. Neste vídeo, iremos adentrar o intrigante universo dos anjos na Bíblia, um tema que tem fascinado a humanidade por séculos. Preparem-se para uma imersão profunda na compreensão desses seres celestiais, que desempenham papéis cruciais nas narrativas bíblicas. Os anjos, presentes desde o início das Escrituras, têm sido figuras misteriosas que deixaram sua marca nos acontecimentos narrados na Bíblia. E como já mencionado, eles são mencionados mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Isso nos leva à pergunta essencial: quem são os anjos? Os anjos, de acordo com as Escrituras, são seres espirituais criados por Deus, dotados de inteligência e poderes especiais. Eles não são meras figuras míticas ou abstrações, mas personalidades reais com uma influência palpável sobre o mundo humano. É interessante notar que, embora invisíveis, sua presença e ação são frequentemente sentidas em momentos cruciais da história bíblica. Para começar, é relevante destacar que no Antigo Testamento, os anjos interagem de maneira direta com figuras proeminentes como Abraão e Jacó. Ao observarmos o livro do Gênesis, encontramos episódios em que anjos intervieram nas vidas desses patriarcas. O episódio de Abraão oferecendo hospitalidade a 3 anjos, que mais tarde revelam a ele a notícia do nascimento de seu filho Isaque, é um exemplo icônico. Além disso, a luta de Jacó com um anjo no livro do Gênesis simboliza a busca espiritual e a transformação do próprio Jacó. Ao seguirmos a jornada de Moisés no deserto, descobrimos que também ele teve encontros com anjos. Êxodo capítulo 14 e versículo 19 descreve como o anjo de Deus que tinha ido antes do acampamento de Israel desempenhou um papel crucial na condução do povo através do deserto. Este episódio nos mostra como os anjos eram guias divinos e protetores do povo de Deus durante sua jornada. Outra observação importante é que a palavra anjos ou anjo aparece impressionantes 32 vezes nos escritos de Moisés, conhecidos como o Livro da Lei. Isso destaca a relevância desses seres espirituais na cosmovisão bíblica e como eles foram fundamentais na revelação e orientação divina para o povo de Israel. É fundamental compreender que, de acordo com as Escrituras, os anjos são seres reais, dotados de personalidades e propósitos divinos. Eles têm um impacto físico no mundo, mesmo que não possamos vê-los com nossos olhos humanos. Sua presença é invisível, mas seu poder é inegável. Para concluir esta parte fascinante sobre quem são os anjos na Bíblia, quero enfatizar que esses seres celestiais desempenham um papel crucial na interação entre o divino e o humano. Eles são mensageiros, guias, protetores e executores da vontade de Deus. Embora possamos não vê-los, sua influência é profundamente sentida nas histórias bíblicas e em nossas próprias vidas espirituais. Portanto, continue conosco nessa jornada enquanto exploramos mais profundamente o mundo dos anjos nas páginas sagradas das Escrituras. A guerra no céu e as categorias de anjos. Nesta segunda parte da nossa exploração sobre os anjos na Bíblia, mergulharemos em um dos eventos mais fascinantes do mundo celestial: a guerra no céu. Esta batalha épica, narrada em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, lança luz sobre a dinâmica do reino espiritual e a resiliência dos anjos de Deus. A guerra no céu é uma narrativa que nos leva a compreender melhor o conflito entre as forças do bem e do mal, personificadas pelo arcanjo Miguel e Satanás, respectivamente. Essa batalha cósmica retrata um momento crucial na história divina, quando a rebelião no céu foi enfrentada com autoridade e determinação. De acordo com o relato bíblico, a guerra no céu teve consequências significativas para o destino de Satanás e seus anjos caídos. Deus usou seus anjos, liderados por Miguel, para resistir ao exército caído de Satanás. O resultado foi claro. Satanás não pôde prevalecer, e seu lugar no céu foi perdido. O grande dragão, como é chamado, foi expulso para a terra, e os anjos caídos também foram lançados fora com ele. Este episódio ilustra a natureza invencível dos anjos de Deus. Eles têm a capacidade de superar qualquer oposição e desafiar forças espirituais malignas. Essa característica distintiva destaca a diferença fundamental entre os anjos e os demônios. Enquanto os anjos são agentes do divino, caracterizados por sua força e fidelidade, os demônios representam as forças malignas que buscam a destruição e a corrupção. O Salmo 103, versículo 20, enfatiza a força dos anjos de Deus.
Bendizei ao Senhor vós, os seus anjos, que sobressais em força, que fazeis os seus mandamentos ouvindo a voz da sua palavra. Essa passagem nos lembra que os anjos não apenas executam as ordens divinas, mas também o fazem com uma força que é incomparável. A guerra no céu não foi um evento isolado. Foi um momento definidor que lançou as bases para a batalha contínua entre as forças do bem e do mal. Ela nos ensina que, em qualquer conflito, os anjos de Deus sempre triunfarão, esvaziando completamente a oposição. Essa vitória é um testemunho de sua lealdade inabalável a Deus e à justiça divina. Portanto, quando consideramos a atuação dos anjos na Bíblia, não podemos deixar de admirar sua força e coragem no cumprimento das tarefas designadas por Deus. Eles são guardiões benevolentes dos redimidos, prontos para intervir quando necessário, e excelentes em força física e poder espiritual. Na próxima parte da nossa jornada, continuaremos a explorar as categorias de anjos na Bíblia, incluindo os querubins e outras ordens únicas que desempenham papéis específicos nas narrativas divinas. Portanto, fique ligado para mais insights sobre o mundo celestial e suas complexidades. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada espiritual, as ordens angelicais e os nomes dos anjos. Nesta terceira parte da nossa exploração sobre os anjos na Bíblia, adentraremos mais profundamente nas diversas ordens angelicais e conheceremos alguns nomes de anjos que desempenharam papéis significativos nas narrativas bíblicas. Preparem-se para descobrir a complexidade e a riqueza do mundo angelical nas Escrituras. As ordens angelicais na Bíblia desempenham papéis específicos e únicos nos desígnios divinos. Uma das ordens mais conhecidas são os querubins, que aparecem logo após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. A presença dos querubins é crucial na história da humanidade, pois Deus os colocou para proteger o caminho para a árvore da vida, impedindo que a humanidade caísse ainda mais em sua condição caída. O livro do Gênesis nos apresenta uma imagem intrigante dos querubins com espadas flamejantes que guardam o caminho para a árvore da vida, simbolizando a separação entre o homem pecador e a vida eterna no Éden. Essa imagem icônica nos lembra que, embora Deus seja misericordioso, também é justo e estabelece limites para a humanidade. Além dos querubins, outras ordens angelicais são mencionadas nas Escrituras, cada uma com funções e características distintas. Os serafins, por exemplo, são descritos em Isaías capítulo 6. Eles são seres com 6 asas, que estão constantemente adorando a Deus e proclamando sua santidade. Essas criaturas celestiais exaltam a majestade de Deus e sua glória sem cessar. Outra ordem mencionada na Bíblia são as criaturas vivas, que também possuem 6 asas e são repletas de olhos ao redor e dentro delas. Essas criaturas, vistas em Apocalipse, têm um papel especial na adoração celestial e no desdobramento dos planos divinos. Elas continuamente proclamam a santidade do Senhor, enfatizando a importância da reverência a Deus. Além das ordens angelicais, há nomes específicos de anjos que desempenharam papéis cruciais nas narrativas bíblicas. Gabriel é um dos nomes mais conhecidos, servindo como um mensageiro divino que trouxe mensagens importantes relacionadas ao reino de Deus. Ele aparece no livro de Daniel e no Novo Testamento, anunciando o nascimento de João Batista e Jesus a Zacarias e Maria, respectivamente. Outro nome proeminente é o arcanjo Miguel, que se destaca como o líder dos exércitos celestiais. Miguel desempenhou um papel crucial na guerra no céu, enfrentando Satanás e seus anjos rebeldes. Além disso, ele é considerado o príncipe protetor de Israel, com a responsabilidade especial de defender a nação escolhida por Deus. Esses nomes específicos de anjos nos lembram da importância da comunicação entre o divino e o humano. Eles atuam como intermediários, entregando mensagens, protegendo nações e lutando contra forças malignas em nome de Deus. Conforme continuamos nossa jornada através das páginas sagradas das Escrituras, convido vocês a explorar mais profundamente o mundo dos anjos, suas funções e seu impacto na história da humanidade. Através desses seres celestiais, podemos vislumbrar a grandeza e a misericórdia de Deus em ação. Fiquem ligados para mais insights espirituais e descobertas fascinantes. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada angelical. Lúcifer, o adversário. Nesta quarta parte da nossa exploração sobre os anjos na Bíblia, entraremos em um terreno sombrio e intrigante ao abordar a figura de Lúcifer, também conhecido como Satanás, o adversário.
Preparem-se para mergulhar nas profundezas dessa figura maligna que desempenha um papel significativo nas narrativas bíblicas. Lúcifer, originalmente um dos anjos mais brilhantes e poderosos criados por Deus, tornou-se o adversário de Deus e da humanidade devido à sua queda da graça divina. O nome Lúcifer deriva do termo latino Lucifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã. Esse nome é uma referência à sua natureza inicialmente luminosa e majestosa. A história de Lúcifer é registrada em Isaías capítulo 14 e versículos 12 a 15, onde o profeta lança luz sobre sua queda. Ele declara: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foste lançado por terra, tu que deitavas as nações por terra! Essa passagem revela que a queda de Lúcifer ocorreu devido ao seu orgulho e ambição desmedidos. Ele desejava ser igual a Deus e estabelecer seu próprio trono acima dos céus. Esse ato de rebelião culminou em sua expulsão do céu, tornando-o o arqui-inimigo de Deus. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tornou-se o adversário de Deus e da humanidade, usando sua influência maligna para tentar desviar a humanidade do caminho da retidão. Os nomes atribuídos a Satanás na Bíblia são variados e revelam sua natureza enganadora e destrutiva. Além de Satanás e Lúcifer, ele também é chamado de o Maligno e o Diabo. Esses nomes refletem sua natureza como o inimigo do bem e da verdade, aquele que tenta corromper e desviar as almas humanas do caminho de Deus. Uma das características mais sinistras de Satanás é sua habilidade de enganar e tentar a humanidade. Desde o Jardim do Éden, onde tentou Adão e Eva a desobedecerem a Deus, até os momentos presentes, Satanás continua sua missão de semear dúvidas, tentações e enganos no coração dos seres humanos. Ele é descrito como o pai da mentira, em João capítulo 8 e versículo 44, destacando sua natureza enganadora. No entanto, a narrativa bíblica também nos revela que, apesar do poder de Satanás, ele está limitado pela soberania de Deus. Deus mantém o controle sobre as ações de Satanás para cumprir seus propósitos divinos. Esse paradoxo entre o mal de Satanás e a soberania de Deus é uma questão complexa e profundamente contemplativa na teologia cristã. Conforme exploramos a figura de Lúcifer, o adversário, na Bíblia, é importante compreender que ele é um exemplo do conflito entre o bem e o mal que permeia as Escrituras. Sua história nos lembra da importância da humildade e da obediência diante de Deus, bem como da necessidade de estar vigilante contra suas tentações e enganos. A batalha espiritual entre o bem e o mal é uma parte central da nossa fé, e a graça de Deus é nossa esperança e proteção contra as artimanhas do adversário. E assim, chegamos ao final desta jornada fascinante pelo mundo dos anjos na Bíblia. Espero que este vídeo tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras e que você continue explorando esse tema tão profundo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo espiritual emocionante. Obrigado por assistir e que Deus abençoe vocês.